Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Motivo de alegria estarmos juntos nessa noite, podendo louvar o Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, você em sua casa, a louvar um cântico comigo, que se chama Perdão e Graça. É um cântico que fala de um coração quebrantado e humilde, que é aquele coração que nós devemos ter. Deus, Ele tem derramado perdão, tem derramado graça sobre nossas vidas. Então vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele por essa celebração e temos essa oportunidade de louvar o nome dEle. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Feche seus olhos nesse momento. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por termos a oportunidade de louvarmos o teu nome, ó Pai, juntos aqui em comunidade. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a vida de cada irmão que veio até essa casa, ó Pai, para louvar o teu nome. Que o Senhor possa abençoar cada um que está acompanhando essa transmissão, ó Deus. Que seja edificado em sua casa através das músicas, através da mensagem que será ministrada, ó Deus. E cremos que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, ó Pai.
que possa nos transformar, ó Pai, que possamos sair mudados e diferentes da forma que chegamos, ó Pai, da forma que conectamos nesse culto, ó Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. É que ora em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar nesse momento. Nós vamos fazer uma leitura devocional. Você que está aí acompanhando na internet, seja muito bem-vindo. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, localizados no sul de Minas Gerais, divisa aqui com Águas de Lindóia. E você é muito bem-vindo em nossa transmissão. Quero convidar você nesse momento a fazer a leitura acompanhar a leitura devocional do nosso irmão o presbítero Juliano, mais conhecido como Zóio, né, no Salmo número 100. Você abra sua Bíblia, o seu celular aí, acompanhe a leitura devocional nesse momento. Amém, igreja? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe-ei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração, a tua fidelidade. Louvado seja o Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a cantarmos um hino que fala sobre esse cuidado do Senhor sobre nós. Mesmo em meio às lutas, em meio ao desânimo, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, Ele não te deixará. Deus cuidará de ti. Vamos colocar em pé? Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor da vida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços que estende vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de
seja o Senhor. Quero convidar o pastor Ari para dar os recados nesse momento. Graça e paz, irmãos. Pode assentar-se um instante. Bom, em primeiro lugar, nós estamos recebendo a visita de um casal, Tiago e Larissa. Acertei o nome, né? São bem-vindos. Sempre que vem pela primeira vez na igreja, alguém, a gente dá um kit de lembrança, de boas-vindas. Vocês são muito bem-vindos. Normalmente a gente abraça, mas não podemos fazer nesse momento. Então, bom, ela mora aqui e ele mora em Socorro, né? Então, tem que ser 2 kits, um para cada um. Já dá um kit ali para a Larissa. Que Deus abençoe, viu, gente? É uma alegria receber vocês em nosso meio. Nós estamos, assim, vivendo com a conta-gotas, né? Tem um grupo de manhã e tem um grupo à noite. Hoje de manhã os irmãos foram extremamente prejudicados no culto. Simplesmente o data show não funcionou. Aí a equipe subiu na escada, começou o culto com 15 minutos de atraso, subiram a escada e tal, e não conseguiram. De repente alguém foi lá, mexeu no cabo, o cabo funcionou e pronto. Depois que tiraram tudo, graças a Deus já está funcionando agora à noite. Temos as letras dos cânticos, as imagens indo para a casa dos irmãos, né? É muito bom isso. Eu queria fazer um desafio. Eu tenho recebido muitos, mas muitos pedidos de oração. Muitos mesmo. Vocês não têm ideia. Eu não passo nem 10% do que aquilo que eu recebo. Eu não passo para a igreja. Só pastores internados com a Covid, nós temos hoje da IPI do Brasil, nós temos 4. Um deles está muito grave. Aliás, um deles que eu fazia um curso com ele, online, até pouco tempo atrás, até 2 semanas atrás. E nós temos presbitério inteiro que precisaram fechar por causa da Covid. Então, irmãos, às vezes o pastor Ari é um pouco exagerado. Eu conversava com um pastor aqui na cidade, ele está sofrendo muito com a igreja dele, porque ele está pegando no pé pesado, e ele tem sido taxado também por exagerado, extremado. Irmãos, a responsabilidade diante de Deus com a vida das famílias é muito grande. E também a minha responsabilidade diante da nossa denominação é grande também. Eu respondo pelas vidas, eu oro pelas pessoas, mas eu respondo. E nesse momento há necessidade de todas estas regras para a gente poder celebrar o nome do Senhor. Graças a Deus, tem equipe para fazer tudo, para cuidar de tudo, né? Poltronas são higienizadas. Agora há pouco eu estava conversando com a minha irmã, lá em São Luís. Ela estava indo para o culto começou às 18 horas lá na igreja dela. E ela é uma enfermeira, mas ela é diaconisa também. E ela era responsável hoje no culto de higienizar todos os bancos. E ela estava com os produtos de higienização, limpando os bancos, para que as pessoas pudessem assistir o culto, ou participar do culto, sem preocupações. E aqui é a mesma coisa, irmãos, para que você pudesse estar sentado hoje, agora aqui, terminou o culto da manhã, já tinha gente limpando as poltronas, todas elas, para que tivesse tudo em paz agora. Então, essa nossa preocupação realmente é porque temos visto muito o caos acontecendo por aí. Tá. Mas eu quero lançar um desafio. O desafio é o seguinte: nós vamos começar um trabalho de oração, tá? Então, esta semana eu vou disponibilizar um link para pessoas que quiserem orar conosco, um dia de oração ou uma campanha de oração. Eu vou disponibilizar, eu vou divulgar esse link para as pessoas que eu tenho contato, e aqueles que quiserem colocar no coração: olha, eu vou orar, eu vou ser intercessor, eu vou me envolver, eu vou me engajar. Eu vou divulgar esta semana detalhes de como nós vamos fazer estas reuniões de oração. Talvez a gente vá ter que fazer uma reunião pelo Zoom, uma reunião virtual pelo Zoom. E talvez
aqueles que não têm a facilidade de usar o aplicativo Zoom, já pode instalar no celular se quiser, ou talvez uma transmissão pelo Facebook da igreja, ou o meu pessoal. Então, de alguma forma, os irmãos vão receber o desafio de oração nos próximos dias, mas vão colocando no coração: eu quero me engajar nesse movimento de oração. Amém? Muito bem. Já há algumas semanas nós estamos começando as videoaulas com os irmãos e irmãs que querem fazer batismo e profissão de fé, ou aqueles que querem conhecer as doutrinas da igreja, doutrinas básicas. Nós fizemos um encontro pelo Zoom com um grupo de 7 pessoas, e agora estamos semanalmente fazendo um vídeo. Esse vídeo está lá no canal Pastor Ari, mas não está disponível para todos. Nós enviamos, ele não é listado, então nós enviamos o link de acordo com as pessoas que estão participando. Mas se alguém na igreja que já é membro, mas quer conhecer um pouco mais as doutrinas, também eu posso enviar o link desse estudo que não é listado. Aí manda para mim um recadinho lá no WhatsApp e a gente envia para você. Outra aviso que eu quero deixar com os irmãos é sobre os cultos com as crianças, chamado culto infantil. Foi determinado pela Igreja Nacional que quando as escolas retornassem às aulas, nós retornaríamos aos cultos com as crianças. No entanto, o conselho essa semana reunido pelo Zoom, tá, gente? Não foi reunião presencial, é pelo Zoom. E nós avaliamos isso e resolvemos esperar um pouco mais. E esperar um mês, vamos ver o retorno da aula dessas crianças e ver o que vai acontecer. Porque em alguns municípios, o que aconteceu? As aulas já voltaram. E aí professores e alunos contaminados com a Covid, as aulas tiveram que ser interrompidas e fechar escolas novamente. Igrejas que voltaram ao culto e crianças em cultos especiais também tiveram que fechar, porque o resultado não foi bom. Então, nós vamos esperar as nossas escolas para avaliarmos como vai ser isso no município. Então, o Conselho está com muita preocupação com isso. Não é fácil para nós do Conselho, pastor e presbíteros, administrarmos isto, mas é com muita responsabilidade que a gente faz isso, que a gente toma essa decisão, segurar. Enquanto isso, os vídeos das tias vão sendo preparados, e nós estamos enviando os vídeos para as crianças. Eu não sei se os pais estão passando os vídeos para as crianças, mas se você não está recebendo, manda um recado para mim, e eu coloco o seu nome no grupo das mães, pais, avós, tias, que recebem o nosso material. Nós temos uma lista para isto, né? Uma lista de transmissão desses vídeos para as crianças. E também tem um material ali, se a criança quiser pintar, só que eu não vi lápis ali disponível. Então, tem que trazer de casa, porque também um lápis precisa ser higienizado com álcool, e aí é complicado para a gente disponibilizar o lápis ali, e a gente não saber se esse lápis está bem higienizado para as crianças. Esse é um outro problema que temos que cuidar, né? Tá bom? E por falar em vídeo para as crianças, vamos ver o que a tia Luri, que está ali, está contando para a gente essa semana. Vamos lá assistir? Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Luri e hoje eu vim contar mais uma história para vocês. Na verdade, são duas, mas nós vamos iniciar pela que se encontra lá em Mateus, capítulo 3. E a Bíblia nos conta, em Mateus, capítulo 3, que certo dia, quando Jesus estava vindo da Galileia até o Rio Jordão, ele encontrou João Batista. E um pouco antes de Jesus chegar ali, João Batista estava contando e falando para uma certa multidão sobre o próprio Jesus. E quando Jesus chegou ali, ele pediu para que João Batista o batizasse.
E João Batista falou: mas Senhor, o Senhor não tem pecado algum. Eu que deveria estar sendo batizado por ti. E Jesus falou: João, assim que deve ser feito, para que a gente faça tudo direitinho, como o Pai me mandou, como o Pai nos mandou. Então João Batista ouviu o que Jesus estava dizendo. E ali mesmo, no Rio Jordão, João Batista batizou Jesus. E após Jesus ser batizado, eles ouviram uma voz que vinha do céu. O céu se abriu e o Espírito de Deus veio como pomba sobre Jesus. E a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, o que me traz muita felicidade. Ou seja, Deus estava muito feliz com Jesus. E Jesus fez isso para agradar o Pai, para agradar a Deus. E Ele fez isso também para que fosse um exemplo para nós, para que nós também possamos obedecer a Deus, assim como Jesus. Mas agora eu vou contar uma outra história para vocês, que fala sobre o início do ministério de Jesus, porque a partir daquele momento que Jesus foi batizado, o seu ministério começou. E a história que eu vou contar agora fala sobre o início do ministério de Jesus. Vamos lá? Continuando, crianças, depois que Jesus foi batizado, ele foi até o deserto para ali começar o seu ministério. E ali no deserto também Jesus foi tentado pelo seu inimigo e pelo inimigo de Deus. Mas o que é ser tentado? O que é uma tentação? Tentação é algo que te incentiva a fazer alguma coisa de errado, alguma coisa que desagrada a Deus. E quando Jesus estava ali no deserto, onde ele passou 40 dias e sem comer, eis que veio o tentador. E ele falou para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus falou para ele: na Bíblia, que é a palavra de Deus, está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas sim de tudo que Deus fala. Em um outro momento, quando Jesus ainda estava no deserto, o tentador veio novamente e levou Jesus no lugar mais alto do templo de Jerusalém. E ali ele falou para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui, se joga daqui, porque na Bíblia está escrito que Deus mandará anjos para te segurar, eles vão segurar a tua mão, eles vão te guardar. Jesus falou para ele: na Bíblia também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em um outro momento, o tentador veio novamente e levou Jesus no monte mais alto que tinha lá e mostrou para Jesus todos os reinos e riquezas da terra. E ele falou para Jesus: se você se ajoelhar, se prostrar agora e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui que você está vendo. E Jesus falou: na Bíblia está escrito: adorarás somente a Deus e só a Ele você deve servir. Depois que o inimigo de Deus tentou Jesus de todas as formas, ele se retirou e foi embora. E aí vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Bom, crianças, o que nós podemos aprender com essas duas histórias que a tia acabou de contar? Primeiro, nós devemos agradar a Deus, assim como Jesus agradou quando foi batizado. Ele fez a escolha certa e agradou seu Pai, agradou a Deus. E é isso que nós também devemos fazer. Segundo, nós devemos ter a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Lembra quando Jesus foi tentado e ele falava para o seu tentador: está escrito na palavra de Deus. Ele lembrava o que estava escrito e assim ele fazia a coisa certa. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ler a palavra de Deus e guardar o que está escrito lá no nosso coração e na nossa mente. Se você ainda não sabe ler, peça para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, lê para você. Agora, se você já sabe ler, leia a palavra de Deus e guarde ela no seu coraçãozinho e na sua mente, para que quando você for tentado, você lembre o que está escrito lá e assim agrade a Deus, como Jesus agradou. Bom, crianças, a tia fez esse coração, ó, e aqui está escrito:
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Faça esse coração aí na sua casa também e coloque ele num lugar visível, onde você possa ver todos os dias. E assim, toda vez que você vê ele, você lembre de ler a palavra de Deus ou pedir para que alguém leia para você. E assim, quando vier as tentações, você possa lembrar da palavra de Deus, fazer a escolha certa e agradar ao Senhor Deus. Então é isso, crianças. Essas foram as 2 histórias que a tia tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos colocar em pé para louvar o Senhor com 3 cânticos. O primeiro deles fala: exaltai, engrandecei seu nome, exaltai ao Senhor, louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Ele é um cântico bem animado e eu quero que vocês acompanhem nas palmas, tá? Porque nós cremos que quando nós temos a oportunidade de nos reunirmos e louvar o Senhor, esse deve ser o nosso único objetivo de estarmos aqui, para o louvor e para a glória do Senhor. Amém. Então vamos cantar nesse momento, exaltai. Nas palmas. Estou em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Meu pecado perdoaste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Eu estou em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Meu pecado perdoaste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Salva de palmas ao Senhor Jesus, é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós estamos aqui hoje para declarar: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais.
E esse cântico, ele fala que nós prosseguimos para um alvo. E esse alvo é Cristo Jesus. Então vamos cantar com bastante alegria. Eu te busco. As palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora eu espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Esse último cântico, ele é uma oração, né? É uma oração totalmente baseada na Bíblia. Em todos os versículos, todas as estrofes desse cântico são baseados em versículos bíblicos, né? Fala sobre, em João 1 fala, luz do mundo que vieste à terra, para que eu pudesse vê-lo, a beleza me leva a adorá-lo, né? Em Apocalipse 5 fala que ele é totalmente amável, totalmente digno. Cada momento da nossa vida, nós passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por dificuldades, mas nós cremos que tudo aqui, tudo que acontece aqui, ele é passageiro, porque nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de transformação, de mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter, para que nós possamos
declarar para as pessoas, declarar para aquelas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, que Jesus, ele pagou um alto preço por nós, pelo meu pecado lá na cruz, pelos seus pecados lá na cruz. Declarar o quão maravilhoso é adorá-lo, nos prostrarmos a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, nesse momento, nós vamos cantar como oração mesmo. E você tem toda a liberdade, se você quiser se assentar nesse momento, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, levantar a mão. O seu corpo foi feito para o louvor e a glória do Senhor. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
vim para adorar-te. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de louvarmos o seu nome, ó Pai. Senhor, ó Pai, receba em seu trono, ó Pai, esses louvores que foram cantados aqui nessa noite, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que somos falhos, que somos pecadores, ó Pai, mas pela sua infinita graça e misericórdia, ó Pai, é o motivo de não sermos consumidos. E te louvamos, Senhor. Te agradecemos por nos dar um renovo em cada momento, ó Deus. Cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações nesse momento através da tua mensagem, ó Pai, que será ministrada pelo pastor. Esteja abençoando a vida dele, ó Pai. Que a sua mensagem, ó Pai, entre os nossos corações, transforme a nossa mente, ó Pai, que possamos sair mudados, ó Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. É que ora em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Poder sentar nesse momento, irmãos. Nos preparando para o momento da mensagem. Você crê que Deus vai falar ao seu coração nessa noite? Amém? Então, prepare sua mente, prepare seu coração para a mensagem que será ministrada nessa noite. Obrigado, Elias. Obrigado, irmãos do Ministério da Música, que estão sempre abençoando e nos preparando para a palavra de Deus. Vocês sabem de umas coisas que cada parte no nosso culto tem uma sequência, tá? Primeiramente, quando nós nos reunimos, nós adoramos o Senhor. É digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós falamos com o Senhor através da oração. Nós falamos sobre o Senhor através da música. Mas Deus fala conosco através da palavra. Isso tudo acontece no culto. Deus falando através da palavra. Então eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida. Você que está em casa, que não pode se reunir conosco, você que está aí recebendo a palavra através da imagem, e está vendo até quem está aqui no culto, né? Eu vejo que a câmera que mostra os irmãos do culto está sempre mostrando um lado só, mas tem um outro lado que, infelizmente, a câmera não faz esse movimento para os irmãos que estão em casa até verem alguns irmãos e matar a saudade, e alguns que não veem a tempo, né? Então, Deus fala realmente conosco através da sua palavra. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, mas trouxe o seu celular, e tem um aplicativo do celular aí, no seu celular, aí não é pecado não usar o celular, a Bíblia no celular. É Bíblia do mesmo jeito, tá? É o mesmo conteúdo da Bíblia. Eu tenho algumas no meu celular, e tenho algumas no meu iPad aqui, e tenho no computador também, e tenho nas estantes da minha coleção também, tenho vários exemplares da Bíblia, e não é por falta de Bíblia que vamos deixar de ler a palavra de Deus e ser edificados. Mas eu sempre digo que quando a gente come, a gente põe o prato na frente da gente e a gente começa a comer com garfo e faca. Alguns comem até com pá carregadeira, né, com colher, né? Mas ninguém come colocando o prato dentro do forno, né? Porque do contrário você não vai conseguir se alimentar. Então a mesma coisa com a Bíblia. Fica com ela aberta, fica com o seu aplicativo aberto, porque quando a gente citar algum texto, você vai lá e vai ver se o pastor não está inventando história, tá bom? Então vamos lá. Os palmeirenses, eu espero que os Palmeiras não tenham ganho não, viu, tá, gente? Tem um ali, já virou a cara para mim. Muito bem. Nós, algumas semanas atrás, nós iniciamos uma sequência de estudo, não era para uma série de palavras, mas eu ministrei um convite à restauração baseado na carta do Apocalipse à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7. Na semana seguinte, eu ministrei sobre a igreja de Esmirna, no Apocalipse capítulo 8, versículo 8 a 11. E aí, eu usei o tema Aprendendo a Viver em Meio à Dificuldade. Depois
no capítulo 2, de 12 a 17, sobre a igreja de Pérgamo, que foi semana passada, mantendo firme diante das pressões, falando das pressões que a igreja de Pérgamo estava sofrendo. Quando eu iniciei, eu não pretendia fazer uma série, mas aí foi ficando gostoso estudar a palavra de Deus. Eu disse, olha, merece que Deus fale através de uma série de mensagens à igreja. Então, como ele falou para mim, eu falo com os irmãos, eu converso com os irmãos. João, quando escreveu isso aqui, ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele era um homem já idoso, era um pastor da igreja de Éfeso. Ele foi perseguido e foi exilado na ilha de Patmos. De lá ele teve uma visão de Jesus Cristo e a ordem de escrever para as igrejas. Então escreve aí o livro do Apocalipse. E era uma região de uma passagem de correio, uma pessoa que entregava as cartas e tal. Então nós já falamos no capítulo 2 e 3, no capítulo 2, igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo e a igreja de Esmirna. E hoje nós queremos conversar com você sobre a igreja de Tiatira. Tem alguma coisa que fala ao nosso coração? Eu tenho certeza que tem. E o tema de hoje é arrependimento, caminho para reavivamento. Arrependimento, caminho para reavivamento. Apocalipse 2, de 18 a 29. O anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho... Eu não sei se aqui está aparecendo. Está aparecendo, né, gente? Ah, que bom. Então tem mais um recurso para você ter aí o texto da Bíblia, é aqui atrás, né? No Data Show. Então, ninguém pode ficar sem ler a Bíblia. Tem sempre um recurso, tem sempre uma maneira, graças a Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, o abençoe nesse momento e o edifique. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa mensagem à igreja de Tiatira tem algumas particularidades e nós encontramos. Primeiro, Tiatira quer dizer que sacrifica sempre. Era uma cidade muito importante na Ásia Menor, na estrada que ia para Pérgamo, Sarde e Laodiceia. Já que a nossa série é turismo pela Ásia Menor, é só para a gente se localizar
a Ásia Menor era uma série de cidades que pertenciam ao Império Romano, e foram tomadas pelo Império Romano, e ali habitava todo tipo de gente. Qual era a economia de Tiatira? Tiatira se dedicou a produzir tecidos de lã. Eles era importante centro de manufatureiro de tecidos de lã chamado púrpura. Era um tecido muito especial e muito caro. Só os nobres, os reis, os príncipes, os monarcas compravam esse tecido. E para vocês terem uma ideia do valor desse tecido em dinheiro de hoje, só para terem uma ideia quanto custava se fosse vendido o tecido de púrpura hoje, como era naquela época em Tiatira, produzido e vendido. Muita gente ia de longe para comprar. Eles vendiam uma espécie de rolo com cerca de 5 metros de tecido. Sempre era produzido 5 metros. Então, eles vendiam aquilo em equivalente ao dinheiro de hoje, entre 80 a 100 mil reais, para comprar 5 metros de tecido. Era muito caro, viu? Só gente muito rica comprava. Então, quem vendia púrpura ficava rico. Além disso, eles produziam vasos, cerâmica e também fundição de bronze e ferro, objetos de fundição de bronze e ferro. Era muito comum, então eles criavam uma espécie de comitê ou de clube fechado de produtores. Era como se fosse uma cooperativa. Eles chamavam de guildas em Tiatira. Guildas nada mais era do que era um grupo de produtores. Então, quem produzia púrpura se reunia numa guilda, ou num clube, ou num sindicato de produtores de púrpura. Quem produzia vasos de barro se reunia numa guilda, num grupo de produtores de vasos de barro, ou de bronze, objetos de bronze, ou de ferro, ou seja lá o que for produzido. Tinha as guildas, que eram os clubes fechados. O que acontecia nessas guildas? Eles, além de se reunir, decidir os preços e para quem iam vender, eles vendiam juntos para que pudessem alcançar um melhor preço. É uma tendência de cooperativa de produção. Só que quando eles se reuniam naqueles clubes chamados guildas, eles também comiam as carnes que eram sacrificadas aos deuses estranhos. E no meio disso os cristãos estavam lá, porque eles também trabalhavam com isso, que nem Monte Sião. A nossa vocação econômica, e para quem nos assiste de longe, talvez não saiba, nós vivemos aqui no sul de Minas Gerais, muito próximo a Águas de Lindóia. Mas a nossa vocação, nós somos a capital nacional do tricô. Tudo gira em torno do tricô. O inverno quando se aproxima, todo mundo vem para comprar em Monte Sião, e é uma bênção para quem vive aqui, porque toda a economia é baseada na venda de tricô. Todo o setor econômico acaba sendo beneficiado com a venda de tricô. Então, em Tiatira era assim também. Púrpura era o carro-chefe da produção. Depois vinham os vasos de bronze, de ferro e as cerâmicas. Então, cada um criava o seu grupo econômico e vamos vender junto. Então, todo mundo vinha de vários lugares para comprar. E ali próximo havia Sardes, que era um porto importante, então muita coisa ia para Sardes, ia para Éfeso, porque os portos eram ali e eram exportados por ali, iam para a Europa através desses portos. Então, era uma igreja que tinha muito dinheiro. E eram pessoas de Tiatira que tinham orgulho do que faziam, e sabiam trabalhar. Passavam o ano inteiro produzindo para vender e vender bem. Mas havia um problema entre eles. Havia um templo lá dedicado a uma sacerdotisa, e essa sacerdotisa, ela ensinava as pessoas que tinha que se envolver com tudo na cidade. Eram chamados o templo de Satanás. Você tem que se envolver com tudo. Então ela adivinhava o futuro, ela adivinhava as coisas. As pessoas queriam saber o que iam vender, como iam vender, quanto iam vender, e iam lá
naquele templo. Agora, como é que estava a vida da igreja nesse momento que o Espírito Santo escreve à igreja de Tiatira? Eles estavam bem. Havia um grande avivamento acontecendo. Havia um grande avivamento acontecendo no meio das igrejas. Então, as pessoas que se convertiam, elas compartilhavam a fé, elas trabalhavam com amor para o Senhor, mas elas também, algumas, estavam se envolvendo com as coisas imorais que aquela sacerdotisa ensinava. Depois veio uma adivinha para a igreja que ensinava também isso. E diziam, para você evitar o pecado, você tem que conhecer o pecado profundamente. Então, eles acabavam caindo em prostituição, caindo em consumo de carnes sacrificada para os ídolos, e tudo em nome de um ganho financeiro. Bom, para você vender naquela guilda, para você se envolver com aquela guilda, você tem que envolver com tudo. Não abandone a sua fé, mas você pode também estar ali envolvido. Era essa a orientação. Tá. Mas se por um lado a igreja estava passando um profundo avivamento, uma fé intensa, autêntica, que aumentou com o passar do tempo, e aqui o texto deixa claro isso. Por um lado havia uma galera ali na igreja que não estava nem aí, queria levar uma vida sem compromisso, uma vida envolvida com as guildas completamente e se envolvendo em todos os negócios das guildas em nome do lucro que era bom. Quanto mais eles se envolviam, maior lucro teriam. Então, não teria problema de ter a prostituição. Bom, para a gente ter um caminho de um reavivamento espiritual, a primeira coisa que nós devemos estar prontos é para nos arrependermos dos erros. Segundo a história de Tiatira, nós observamos que o texto, a partir do versículo 21, você pode olhar aí, eu não sei se tem aqui, versículo 21, pode até colocar, se der aí, não sei como é que está o programa de vocês. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Observem bem que havia uma tal Jezabel, uma doutrina de Jezabel, uma referência àquela Jezabel do Antigo Testamento que também ensinava imoralidade e idolatria e tal, a mulher de Acabe. E aqui essa mulher vai para a igreja e ela começa a influenciar profundamente os irmãos. Ela dizia para eles assim, olha, você quer vencer o pecado? Só tem uma maneira, você deve conhecer profundamente a Satanás. Era isso que a Jezabel ensinava. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio intelectual e nem comercial. Ou seja, deveriam pensar como o pessoal das guildas e deveriam ter a mesma atitude que as pessoas das guildas para ter o mesmo lucro que as pessoas das guildas teriam. Ela colocava que as pessoas deveriam amar o dinheiro, mais o dinheiro, mais o lucro do que a Jesus. Mais as exigências materiais do que as exigências de Deus. O ensino dela não era mérito de vencer um pecado, sem antes experimentá-lo. O ensino dela levava as pessoas a dizer, olha, você não se considere vencer o pecado se você não experimentou. Então faz um test drive espiritual disso aí. Você quer saber, você quer evitar a prostituição? Faz um test drive. E ela mesma se colocava como aquela que se prostituía com eles. Por aí vocês têm uma ideia, como as coisas eram complicadas. A proposta era criar uma falsa moral. Era oferecer um cristianismo light, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem leis. Ela queria modificar a essência do cristianismo, onde a centralidade da mensagem era o ser humano, eram as necessidades do ser humano e não a manifestação da glória de Deus.
Por isso essa doutrina fazia com que as pessoas desviassem. É claro que tinha uma turma aqui, o próprio Jesus diz: mas digo a vós outros, versículo 24, os demais de Tiatira, e tantos quanto não têm essa doutrina de Jezabel, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eu não vou colocar para vocês uma exigência dessa. Vocês não se envolveram, vocês continuam tendo uma vida cristã equilibrada, vocês continuam reconhecendo Jesus como Salvador e Senhor. Queridos, o avivamento verdadeiro, ele segue de mãos dadas com o arrependimento diário. Diante de Deus, devemos reconhecer o senhorio de Cristo sobre a igreja e sobre a nossa vida pessoal. Para experimentar esse avivamento genuíno, devemos crescer nas obras de serviço. Observe que Jesus começa dizendo que ele conhecia as obras da igreja: teu amor, tua fé, teu serviço, versículo 21, tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Era gente boa do ponto de vista da obra de Deus, trabalhavam para Deus. No entanto, se deixavam levar também pelas novidades, pela comodidade das guildas e da filosofia de Jezabel, sabendo que ali eles vão usufruir de benefícios tanto da prostituição, da imoralidade. Então, em primeiro lugar, devemos nos arrepender. Se você perdeu o foco da sua vida cristã, é uma coisa que Deus nos desafia: arrependimento. Arrependimento na Bíblia, você encontra de ponta a ponta, de fora a fora. Mas Jesus conhece exatamente o que fazemos para Ele. Não adianta você tentar enganar Deus. Com Deus não se brinca. Você quer experimentar um genuíno avivamento? E o arrependimento é o caminho para esse avivamento. Em terceiro lugar, devemos reconhecer o senhorio de Jesus o tempo todo e em todo o tempo. Olha o que diz o texto: estas são as palavras, versículo 20, versículo 18. Estas são as palavras tem que me olhar a garganta de vez em quando, viu, gente? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Sabe, Jesus está usando para aquela igreja uma figura de linguagem que eles conheciam muito bem. Olhos de chama de fogo. Para trabalhar o ferro e o bronze, era preciso passar pelo fogo. Então há uma citação que ele diz: olha, meus olhos são como de fogo e meus pés são como de bronze. Vocês acham que é muito bom isso que vocês fazem? Eu sou muito maior que isso. Jesus está declarando que Ele é Senhor. Os olhos de fogo indicam a autoridade de Cristo sobre a igreja e a sua disposição de fazer juízo se necessário. E uma igreja que deseja um avivamento, um reavivamento, ela tem que entender que ela precisa se submeter ao senhorio de Cristo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, e eu faço uma grande distinção, já tenho me perguntado muito sobre isso. Quando você reconhece Jesus como Salvador, você diz: olha, Ele tirou todos os meus pecados, Ele me lavou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Você crê nisso? Amém.
Jesus é o seu Salvador, você deve crer nisso, isso é intenso, mas se você não reconhece Jesus como seu Senhor, aquele que tem a vontade sobre a sua vida, aquele que tem a vontade sobre a sua família, aquele que tem a sua vontade sobre a sua cidade, sobre o seu país, sobre o seu governo, sobre todos os seus negócios, é Ele que é soberano. Isso é ser Senhor. Quando eu digo Jesus é meu Senhor, eu quero dizer que eu sou servo. O que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas têm assumido uma postura diferente. Elas olham para Jesus e dizem: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí é o servo dizendo que Deus precisa fazer o que eu quero. Mas, na verdade, Deus precisa fazer o que Ele quer fazer, e nós temos que reconhecer a soberania dEle na nossa vida. Isso é reconhecer a Jesus como Senhor. Aleluia! Creia em Jesus como Senhor. Quarta ideia: você quer experimentar o caminho, quer descobrir o caminho para um reavivamento, devemos ter a convicção de que o melhor ainda está por vir. Vivemos um tempo que dizemos é um tempo ruim, um tempo negativo, pandemia, expectativa pela vacina. É isso? Todo mundo quer. E deve tomar, viu, gente? Mas se Deus não quiser, não vamos voltar ao normal. Nós estamos aprendendo tantas coisas novas. Você está com saudade de parentes, de amigos que você não vê há tempos. Eu também estou. Meus filhos moram longe, minhas noras. Meus irmãos moram longe. Meus primos, eu não posso vê-los, não posso estar junto. Também tenho saudade, eu sou ser humano. Mas é o que temos para o momento, é o WhatsApp, graças a Deus, bendito WhatsApp. Ajuda bastante, né, gente? Ameniza, não resolve não, porque a gente quer abraçar, né? A gente quer abraçar. A gente quer comer junto. Já deu vontade de vocês fazer aquele... Eu lembro que a semana que vem seria dia, mas não vamos fazer isso dessa vez. Café da manhã com toda a igreja, né? Páscoa daqui a uns dias, como nós fazíamos mesas bonitas. Vamos sentir falta, né? Disso. Feijoada, né, Natanael? Churrasquinho, né? Olha o homem da carne lá, né? O homem que faz a obra da carne. Natanael, né? É churrasqueiro, viu, gente? Entendo isso, né? O Lorival também, né? É o churrasqueiro de plantão, né? Estamos sentindo falta disso, não estamos? Como é que é? Encontro de vida lá na chácara da Elza, lá em Socorro. É bom demais, né? Bolo de milho, né? Ou então, culto da fogueira lá no seu João d'Horta, né? Como é bom, é gostoso. Feijoada lá na Dona Wanda, lá na chácara, né? Luiz do Vale. Como é bom, que saudade. Mas não dá para esse momento. Fica na saudade, né, gente? Devemos ter convicção de que o melhor ainda está por vir, assim como a igreja de Tiatira. Olha o que Jesus diz para ela: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vocês estão trabalhando por mim, mas eu quero dizer para vocês, é isso que Jesus está dizendo: o melhor ainda chegará. Vocês estão vivendo esse momento de pandemia, mas Jesus está dizendo para vocês, e está dizendo para todos nós: olha, fique tranquilo, o melhor ainda vai chegar. Aleluia, eu creio nisso. Louvado seja o Senhor. E aí Jesus faz uma série de promessas. Eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e a despedaçará.
Aí Jesus vai usar uma nova figura de linguagem que eles sabiam muito bem. Eles faziam objetos de ferro. Então vocês vão governar as nações com objeto de ferro, com cetro de ferro. Jesus não está mandando ninguém matar ninguém, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com genocídio. Jesus está dizendo que você vai ministrar as nações. Você vai matar a antiga fé e vai ministrar a vida nova de Jesus naquelas nações. Isso é governar com o cetro de ferro. Jesus promete autoridade à igreja. Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus promete dar vitória à igreja e aos cristãos sobre os seus inimigos. Jesus promete conceder poder na vida da igreja. O Espírito Santo derramado na vida da igreja. Aleluia. Quando eu uso a expressão lá de Mateus 16:8, diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é para você ter aquela ideia de que o mundo está entrando na igreja. É muito pelo contrário, a igreja vai lá na porta do inferno tirar aquelas pessoas que estão lá e vai restaurar a vida. As pessoas que estão distantes de Deus não estão fazendo a sua vontade. Queridos, nosso tema, arrependimento, caminho para o reavivamento, é um desafio para a igreja contemporânea, é um desafio para o cristão de hoje, é um desafio para você que está em casa, é um desafio para você que vai assistir daqui a alguma semana, daqui a alguns dias. Eu coloco no YouTube depois e as pessoas assistem no YouTube dias depois. É um desafio para você que está lá no sul do Pará, para você que está lá em Portugal, para você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É um desafio para viver novamente. Tem alguma coisa para corrigir no percurso? A igreja de Tiatira tinha um pecado, tinha se distanciado da vontade de Deus. Eu vou contar a história de meu pastorado numa determinada igreja. Fui pastor por 4 anos numa igreja que tinha um grande edifício de educação cristã, uma grande escola dominical que funcionava domingo, e era assim, a escola de manhã cedo começava com o culto às 9 horas e 10 horas terminava o culto. Entrava aquele pessoal que só vinha para a escola dominical e alguns já ficavam na escola dominical, e as salas eram muito grandes e sempre muito disputadas para os estudos da escola bíblica dominical. E no segundo andar, onde a maioria das salas se encontravam, para jovens e adultos, também tinham os 2 escritórios pastorais, 2 pastores que atuavam ali, eu e um outro colega que ali atuávamos. E um dia eu estava andando ali no corredor e observei que havia alguns farelos no chão, em uma das portas, aquelas divisórias de salas, as portas tinham uns farelos no chão. E eu pensei assim, talvez as zeladoras não estivessem aqui para limpar, e deve ter ficado lá alguns dias e não deu tempo para ver. Mas tinha um irmão que era um voluntário, que cuidava da manutenção de algumas coisas, tomadas, lâmpadas. Ele era um voluntário, era um irmão muito querido. É um irmão muito querido, ainda está atuando naquela igreja. E ele se aproximou de mim, eu disse, esses farelos aí. Ele falou, o senhor não sabe o que é? Eu falei, não sei. Ele falou, pastor, isso é cupim. Eu falei, cupim? Aqui essas portas parecem ser tratadas. Ele disse, é cupim, e se não cuidar, pastor, vai tomar todas essas divisórias e vai chegar no seu escritório. E eu lembrei dos meus livros lá. No meu escritório estavam todos os meus livros. No escritório do outro colega, pastor, que era bem em frente ao meu, tinha todos os livros dele. E eu pensei, meu Deus, os cupins chegando lá vão fazer a festa dos nossos livros. Ele falou, isso vai. E eu fiquei pensando que os cupins estavam agindo silenciosamente quando ninguém vinha. Mas eles eram poderosos de uma tal maneira que eram capazes de destruir todo aquele andar, as divisórias, e deixar um grande salão, se a gente não cuidasse daquilo. Bom,
providenciamos a troca das portas e o tratamento, e aí foi resolvido o problema. Eu fui estudar sobre os cupins e descobri que existe mais de 2.000 espécies de cupins diferentes. No Brasil são só 290, que já dá um trabalho. Mas uma característica, porque os cupins, eles têm aqueles cupins alados, que são uma espécie de rei e rainha, só servem para reproduzir cupim, colocar ovos que vão se tornar em cupins. Em 24 horas, 10 cupins alados são capazes de produzir centenas e até milhares de ovos em jovens cupins, trabalhando e comendo a madeirinha, silenciosamente. Os alados são aqueles que têm asas, né? Que cuidam, então, a função deles é reproduzir. Os operários, a função deles é ir abrindo caminho na madeira, se alimentando o grupo do cupim, e silenciosamente eles vão comendo tudo que vão achando pela frente. Por isso sobra aquele pozinho embaixo. Não entendo nada de biologia. E sobretudo vou usar a expressão aqui, não existe, tá, gente? Eu estou inventando agora. Cupinologia. Acabei de inventar essa palavra. Se alguém se ofendeu, não te quis ofender ninguém. E se os doutos na língua portuguesa quiserem usar, também podem usar. Fiquem à vontade. Eu olhei para aqueles cupins e então eu fiz uma reflexão sobre a vida cristã. E eu olhei hoje para Tiatira e fiz a mesma reflexão. Tiatira era uma igreja avivada, crescendo, e as pessoas estavam indo muito bem, trabalhando para o Senhor Jesus. Mas alguns ali não perceberam que os cupins do pecado começaram a se aproximar e corroer profundamente a vida espiritual das pessoas. Então, Jesus vai falar daqueles pecados daquela igreja. Eu estou dizendo, talvez você tenha deixado ao longo dos anos, ou dos dias, silenciosamente, de uma maneira sutil, o pecado tomar conta. O salmista Davi percebeu que a vida dele estava cheia de cupim espiritual. E ele escreveu o Salmo 32. E ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Porque a tua mão, dia e noite, pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu disse: confessarei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a minha transgressão. Aleluia. Tem cupim na sua vida espiritual? Não deixa o pecado sorrateiramente fazer uma espécie de osteoporose espiritual. É uma outra coisa que eu também não entendo. Mas é quando os ossos ficam fracos e cheios de falhas, e que é um simples queda, a pessoa pode se machucar. A vida espiritual é assim, é com o Senhor. Como você vai fazer? Lá o Davi responde no Salmo 51, versículo 17. Não é preciso usar nossa tática que usamos na igreja onde eu era pastor. Queimar as portas,
e trocá-las. Jogar as portas fora e queimá-las. Eu não preciso queimar as vidas. O que nós precisamos é confessar. O que diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E também no versículo 7, um pouco antes, diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! E o salmista Davi ainda responde: coração contrito e um espírito quebrantado, o Senhor não despreza jamais. Eu não preciso queimar a minha vida. Eu não preciso queimar a porta da minha vida espiritual. Eu só preciso ter uma consciência de que deixei os cupins invadirem a minha vida espiritual e que eu preciso ter uma vida nova, arrepender dos pecados. E aí eu faço a seguinte pergunta para a gente concluir: como está o seu coração? Será que há cupins corroendo silenciosamente e os seus ossos estão enfraquecidos, como Davi dizia? Então, trate os corações, o coração e os ossos com o sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Tem uma música para esse momento, depois nós vamos reagir à palavra de Deus, orando. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que não vamos sair daqui vazios. O Teu Espírito Santo tem incomodado a nossa vida. O Teu Espírito Santo tem ministrado a cada coração. O Teu Espírito Santo tem ministrado às famílias que nos acolhem nesse momento. O Teu Espírito Santo é poderoso. E o Senhor não deixa nenhum de nós sem nos exortar, sem nos edificar e sem construir em nós esse desejo de melhorar. Em nome de Jesus, ó Pai, santifica cada vida, cada família, cada pessoa. Se alguém tem deixado cupins corroerem a vida espiritual, repreende, Senhor, em nome de Jesus. Exorta em nome de Jesus e restaura. Que todos nós aprendamos que o caminho para uma vida equilibrada, um avivamento espiritual, tem que começar por arrependimento, confissão diante do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é Deus e que é Senhor sobre a nossa vida. Louvamos a Ti, ó Pai. Abençoe a cada irmão e cada irmã que aqui está. Também abençoe aqueles que estão nesse momento lutando com a Covid. Famílias que estão na expectativa dos seus parentes queridos. Especialmente queremos orar pelo pastor Marcelo, pelos demais pastores, colegas que estão nesse momento internados, se convalescendo, em nome de Jesus. Queremos orar pela Michele, doutora Michele, que está com a Covid internada, entubada, que o Senhor restaure e restitua tua filha, tua serva, a sua família. Queremos orar pelas vacinas, Senhor Deus, a produção e distribuição dessas vacinas ao povo, ao mundo inteiro, Pai. Em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos esse nosso clamor, e entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. E que o Deus da paz, que trouxe a Jesus Cristo dentre os mortos, vos acompanhe em toda a sua graça, bondade e misericórdia, e até que o Senhor Jesus venha. Amém e amém. Ao Senhor toda a glória. Aleluia. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso